Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Começar essa aula de hoje, né, com palavras aqui do grande escritor soviético Máximo Gorki. Quando o trabalho é prazer, a vida é uma grande alegria. Quando o trabalho é dever, a vida é uma grande escravidão, né? Então é interessante aí essas reflexões, né? Importante, né, a gente pensar nessas coisas de vocação, né, e de que a gente deve fazer aquilo para o qual a gente é vocacionado. Eu acho que, acima de tudo, isso é importante. Mas muito bem, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre sentido convencional da corrente elétrica e sentido real da corrente elétrica, tá bom? Bom, o sentido convencional da corrente elétrica ele foi estabelecido lá nos inícios do século XIX, quando não se conhecia ainda as partículas elétrons e prótons, né? Elas não haviam sido identificadas. Isso só aconteceu no final do século XIX ali, né? Com a descoberta lá da questão da física quântica, do início dos trabalho de Rutherford, trabalho de Röntgen e tudo mais, tá certo? Mas então não se tinha ainda não se sabia ao certo qual era as partículas que de fato se movimentavam. Então, antes de se conhecer qual das cargas, se eram as positivas ou as negativas que se moviam nos condutores elétricos, é que foi estabelecido esse sentido convencional. Dessa forma, o que aconteceu? As leis fundamentais da eletrodinâmica, ela considerou que as cargas que se deslocavam eram as cargas positivas, tá bom? E aí se considerou, então, o quê? Que depois que se descobriu que eram os elétrons que de fato se moviam, seria uma complicação desnecessária trocar o sentido convencional pelo sentido real. Então não vai fazer diferença, mas é importante que a gente tenha bem claro, tá? Então, vejam bem, o sentido convencional da corrente elétrica é isso, é esse aqui, né? No caso, né, a corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo, tá? Então esse é o sentido que a gente adota na resolução de exercícios de circuitos elétricos que nós vamos fazer e tudo mais, tá? Certo? Então o deslocamento, né, de cargas positivas do maior potencial para o menor potencial, tá bom? Então isso aí é baseado no sentido convencional da corrente e é a partir desse sentido que foi elaboradas as leis da eletrodinâmica. Só que é o seguinte, né, então você teria aqui, né, a representação de um gerador, ó, a barra maior representa o quê? O polo positivo, né, a barra menor o polo negativo, tá? Então essa aqui seria a representação de um gerador, né, gerador de energia, tá bom? Gerador de energia. Muito bem. Agora, o sentido real da corrente elétrica é outro, né? Na verdade, o que vai acontecer? Né, os elétrons eles saem onde eles estão em excesso, que é na região, que é no polo de menor potencial, e vão se movimentar para onde faltam elétrons, que seria o polo positivo, polo de maior potencial. Esse é o sentido real da corrente elétrica, tá? Deslocamento de cargas negativas do menor potencial negativo para o maior potencial positivo, tá? Então é isso aqui, só para a gente poder abordar esses sentidos aí convencional e real, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre outros conceitos da eletrodinâmica.